Era uma tentativa desesperada de se esquentar. Como o centro de convivência, conveniado com a prefeitura, apenas oferece refeições e espaço para banho, Isaías havia dormido na rua, envolvido por um frio literalmente de matar. O seu Isaías de Faria, de 66 anos, morreu de frio essa semana em São Paulo. Ele tinha dormido na porta de um centro de convivência da prefeitura, esperando no outro dia cedo o café da manhã. Mas, logo que amanheceu, ele morreu na fila, depois de convulsionar com fortes sinais de hipotermia. Naquela noite, fez 6 graus em São Paulo, mas com sensação térmica abaixo de 0. O caso do seu Isaías, embora chocante, ainda mais quando acontece na cidade mais rica do país, infelizmente não é o único. Todo ano, quando chega a frente fria, a gente vê casos de sem-teto, de pessoas em situação de rua morrendo de frio se multiplicarem em São Paulo e em outras cidades do Brasil. Agora, isso é uma tragédia incontornável ou ela poderia ser evitada pela ação das políticas públicas? Esse é o tema de hoje do nosso Café com Bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. A população em situação de rua atingiu níveis recordes em todo o Brasil. Só aqui, na cidade de São Paulo, o último censo, os dados oficiais mostram mais de 30 mil pessoas vivendo nas ruas. E olha que eles estão subestimados. Muita gente que é sem teto não foi cadastrada pelo censo da prefeitura. Esse aumento alarmante de pessoas vivendo nas ruas em todo o Brasil tem a ver com uma tempestade perfeita. De um lado, o agravamento da crise econômica, desemprego, o aluguel mais caro, fazendo com que milhares de famílias tenham que escolher no fim do mês entre botar comida na mesa e pagar o aluguel. Isso tem gerado uma onda de despejos individuais, que a gente percebe inclusive na mudança do perfil da população em situação de rua, que antes era majoritariamente ou quase exclusivamente de homens sozinhos. Agora são famílias inteiras, mulheres com crianças. É o retrato da crise social brasileira. E de outro lado, para completar a tempestade perfeita, nós temos ainda a destruição das políticas habitacionais pelo governo Bolsonaro e o corte de gastos de assistência social por prefeituras, governos de estado. Ou seja, existe mais gente precisando e menos oferta de política pública do Estado brasileiro. Nesse cenário de descaso e indiferença dos governantes, é muito louvável trabalhos como o do padre Júlio Lancelotti, aqui em São Paulo, junto com a Pastoral do Povo de Rua, que faz uma incrível atuação no acolhimento, em dar visibilidade para o problema, em arrecadar alimentos, em pressionar a prefeitura para que se tenha políticas públicas efetivas para a população em situação de rua. E trabalhos também como o das cozinhas solidárias do MTST, que servem 200, 250 refeições diariamente, cada uma das cozinhas, para pessoas que estão com fome. Muitas delas em situação de rua. Ou seja, é o trabalho pastoral e os movimentos sociais fazendo aquilo que o governo não faz. Agora, se houver prioridade política com a vida dessas pessoas, é plenamente possível resolver o problema da população em situação de rua nas grandes cidades brasileiras. Para quem quiser de verdade resolver essa situação, um plano possível consiste em 3 passos fundamentais. A primeira é uma atuação emergencial, principalmente nesses momentos de frente fria. O que significa liberar equipamentos públicos adequados, como ginásios, para atendimento provisório dessas famílias, além da distribuição de colchões, cobertores e o mínimo para que essas pessoas possam atravessar com menos sofrimento essas noites frias. A maior parte das prefeituras e governos estaduais no Brasil tem equipamentos como esses. Equipamentos de lazer, de esporte ou mesmo de assistência social que podem ser utilizados durante a noite para atender a população em situação de rua. Se não abre essas portas, é porque não quer.
Agora, esse atendimento emergencial é apenas para fugir das noites frias. Um segundo passo, mais do que necessário, é uma política pública de acolhimento para o sem-teto. A maior parte das grandes cidades brasileiras se limita à velha política dos albergues, dos grandes abrigos, que amontoam pessoas em situação muitas vezes precária. Além de superlotados e com problemas de higiene, esses albergues ainda separam os membros da família, impedem a entrada do animal de estimação, que muitas vezes é a única proteção que aquela pessoa tem quando está dormindo numa calçada à noite, impedem a entrada das carroças, que muitas vezes é um instrumento de trabalho para catar reciclagem que o sem-teto tem. Os albergues estão longe de ser solução. Quando, na eleição de 2020 em São Paulo, nós fomos elaborar um projeto para a população em situação de rua, eu conversei com muita gente, inclusive com o padre Júlio Lancelotti. E ouvindo essas pessoas, a gente elaborou a proposta das casas solidárias, que seria substituir os grandes e ineficazes albergues por pequenos espaços de acolhimento para 10, 15 pessoas. Espaços onde tem o acompanhamento de psicólogos e assistentes sociais, espaços onde as pessoas tenham a sua intimidade, condições de higiene e de convivência preservados. É claro que espaços menores e com acompanhamento de profissionais custam mais caro. Mas uma política que acolha de verdade a população em situação de rua exige sim investimento público. É justamente uma escolha de construir uma rede de proteção social para as pessoas mais vulneráveis. Para que casos como o do Isaías nunca mais aconteçam, cabe a todos nós, à sociedade, pressionar o poder público para fazer o que é necessário. Esse foi mais um Café com Bolos. Para fazer um bom café, meu bem.